Bom dia, irmãos. Bom rever os irmãos. Vou pedir para que deixem a Bíblia aberta em João 14, o texto que nós lemos no início da escola dominical. João 14, a partir do verso 16. É um texto base para a aula de hoje. E para a gente começar, vamos começar com uma pergunta. Você já conversou com Deus hoje? Não? Se for não, ainda dá tempo, né? Se for sim, que bom, né? Você conversou? E numa conversa ela tem o quê? Sabe aquela pessoa que ela fala tanto, que às vezes é um monólogo? A gente tem pessoas no nosso convívio que às vezes é assim, né? A pessoa fala, no final você fala, você não falou nada, você só ouviu, né? Mas com Deus, tem gente que pensa que é assim também, né? Que é um monólogo. Mas se é uma conversa, a gente sabe que há uma troca ali, certo? A gente fala, a gente abre nosso coração, a gente se expõe e Deus responde, certo? E como Deus responde, isso torna ali um relacionamento, é uma conversa. Mas quando Deus não responde também a nossa oração, isso também é uma resposta, certo? O não de Deus também, de fato, é uma resposta, certo? Ok. Então, todo mundo aqui conversou com Deus hoje? Ou ontem, antes de ontem? Então, quando você conversa com Deus, você usa o quê? O telefone? O WhatsApp? Você usa o quê? A oração, certo. E quando você ora de olho aberto ou de olho fechado? Não tem padrão não, viu? Não tem padrão não. Não está na Bíblia que feche os seus olhos, curva a sua face. Tá? Você olha de olho aberto ou de olho fechado? Ah, olha, muito bem, irmã. De aberto, de olho fechado, depende do lugar. Se você estiver num trânsito, por exemplo, o Jolson sempre falava disso, né? Você está num trânsito, por exemplo, e aí você está ali sozinho, você está conversando com Deus, abrindo seu coração, refletindo suas ideias. Você não vai fechar o seu olho, certo? Ok. Você está na sua casa, na sua cama, no leito do seu quarto, reservado, você quer... A luz está apagada, você abre o seu olho, você não vai enxergar nada. Mas você quer ali fechar o seu olho porque você quer concentração, você quer entrega, é um momento íntimo ali, seu com Deus, certo? Essa é a forma com que a gente conversa com Deus. Esse é o método que Deus utilizou. Mas isso é o que a gente usa hoje, certo? Aqui, nesse momento, nesse tempo presente que a gente usa. Quando Deus criou o mundo, como que era o relacionamento? Como? Na viração do dia, o que Adão e Eva faziam? Eles andavam. Então, eles andavam e Deus conversava com eles, certo? Então, o que a Bíblia nos mostra, e o que ela dá indícios, é para a gente fazer uma leitura de uma imagem. É como se Adão e Eva estivessem andando pelo jardim e Deus estivesse ali do lado deles, andando, conversando e se relacionando com eles, certo? Isso acontece hoje? Não. E sim, né? Porque a gente perdeu parte disso, porque nós não temos o relacionamento que Adão e Eva tiveram antes da queda, que era um relacionamento muito mais íntimo, mas ainda assim incompleto. De novo, o relacionamento que Adão e Eva tinham com Deus antes da queda, ele era muito mais íntimo, profundo do que nós temos hoje pós-queda, mas ainda assim ele era incompleto. E por que ele era incompleto? Porque o evangelho ele é progressivo, certo? E já estava nos planos de Deus que Adão e Eva cairiam, nós nasceríamos aqui em pecado, Cristo viria, Cristo seria ressurreto aos céus, Cristo voltaria dos céus e Cristo nos levaria para a sua glória. Por isso que hoje, então, quando a gente conversa com Deus por meio da oração,
A oração é um método, certo? Mas qual que é o meio? Qual que é o caminho? Cristo. Mas cadê Cristo? Cadê Jesus? Ele está o quê? Desde a criação do mundo, certo. Então, quando Adão e Eva estavam andando na viração do dia e Deus andava com eles, dá a ideia ali de uma... E Adão e Eva estavam vendo uma pessoa, certo? Vocês estavam vendo, se relacionando, Deus é espírito. Ele se relacionava com quem? Com Deus. Ali, Jesus estava presente desde o início. Mas cadê Jesus aqui agora? Onde está Jesus? Ou Jesus não está aqui? Jesus está aqui. É melhor a gente responder que Jesus está aqui. Isso. Perfeito. Então, como que Cristo está presente hoje, agora, nesse tempo presente, aqui? Através de quem? Do Espírito Santo. Ok. Se tivesse um monte de pessoas aqui que chegaram ali da rua, não conhecem Deus, nunca ouviram falar e querem aprender, e essas pessoas elas são diferentes da gente, pelo quê? Porque nós temos o quê? O Espírito Santo. Aquele que não conhece a Deus não tem o Espírito no seu coração, certo? Como Ezequiel disse, tirarei um coração de pedra, vou colocar um coração de carne, certo? É o Espírito de Deus entrando ali. Então, como que a gente se relaciona com Jesus Cristo hoje? Através de quem? Do Espírito Santo, certo? A gente consegue se relacionar com Jesus de alguma outra forma, a não ser por meio do Espírito Santo? De novo, a gente consegue se relacionar com Jesus Cristo de alguma outra forma, a não ser pelo Espírito Santo? A gente consegue se relacionar com Jesus hoje de alguma forma, a não ser pelo Espírito Santo? Vou reformular a pergunta. Hoje é um monte de pergunta, porque depois que eu começar os slides, tudo vai ficar mais fácil. Quem não tem o Espírito Santo consegue se relacionar com Jesus? Pronto. Então, a gente consegue se relacionar com Jesus de alguma outra forma, a não ser pelo Espírito Santo? Então, hoje, no tempo presente, o único meio de a gente se chegar a Deus, ter relacionamento com Deus, ter relacionamento com Jesus Cristo e viver para Cristo é por meio do... Pronto. Essa é um quadro que foi pintado em 1881. O francês chama Émile Renouf. Eu não sei como é que é a pronúncia, mas acho que é isso. Émile Renouf. Chama A Mão que Ajuda. Repare bem nessa foto. Isso é um quadro, tá? Isso é um barco a remo. Barquinho a remo. Tem uma neta e o seu avô. Veja que o seu avô ele tem marcas de expressão, rugas, dá a impressão que é uma pessoa bem mais idosa, dá a impressão que é uma pessoa experiente, que está segura, sabe o que está fazendo ali em cima do barco, ela está tranquila. Veja o rosto dessa pessoa. Ele está dando um sorriso de canto de boca, está em paz, certo? E ele está em paz olhando para a sua neta. Olha as mãos dele. As mãos dele, o remo é grosso, certo? As mãos dele conseguem cobrir todo o remo, dar a volta inteira. E ele está com uma perna meio que levantada, como se estivesse à vontade ali naquela situação, porque ele tem domínio ali onde ele está. Agora repare para a neta. A neta está com a cara séria, concentrada naquilo que ela está fazendo. Parece que se ela desconcentrar por um minuto, ela se perde. Ela é jovem, ela não tem marca de expressão nem nada. Parece que ela está aprendendo a vida. E a mão dela é tão pequena, que ela só está encostando em cima do remo. Ela não consegue nem dar a volta. Se ela não consegue nem segurar o remo, quiçá ela consegue remar de fato. Essa imagem ilustra um pouco o que somos nós e quem é
o Espírito Santo de Deus. Nós somos a neta, aquela jovem que está ali, de fato, agindo naquela situação, mas ela não tem o controle sobre si, não tem o poder para fazer aquilo, o agir e o mover. E o Espírito Santo é aquele que está ali, aquele ajudador, aquele consolador, aquele que impulsiona aquela neta a estar naquela situação. Por vezes, ela vai achar que ela, de fato, está no controle. Mas ela nunca está. Por vezes, ela vai achar que ela tem condições de pegar o remo e tem força ali para remar, de fato, contra a maré, sendo que ela não consegue nem dar a volta com a mão no remo direito. Mas o Espírito Santo ele é representado ali, nesse caso, pelo avô, tranquilo, aquele que está sempre ao lado, ajudando, capacitando e tem um controle total daquela situação. A passagem que a gente leu foi em João 14. De João 13 a João 14 é uma revelação muito da natureza de Deus, do coração de Deus. João fala em João 13:1, diz assim, que Deus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa é o princípio da narrativa. Deus amou até o fim aqueles que estavam no mundo, ou seja, nós, a ponto de entregar o seu próprio filho para nós. Ele faz essa narrativa, ele começa com uma declaração falando de amor, porque logo depois vai ter uma situação difícil. Ele precisa, aqui no Evangelho, tratar da retirada física de Jesus Cristo do meio dos discípulos. Então, imagina, essa era a pior notícia para os discípulos. Não só para os apóstolos ali em si, o seu círculo mais íntimo, mas também para todas aquelas pessoas que largaram tudo. Jesus, quando fez 30 anos, ele iniciou seu ministério cumprindo a tradição judaica, e durante 3 anos, Jesus Cristo operou milhares de coisas. E onde Cristo passava, a reunião se juntava a ele. Agora você imagina, você é o Senhor, é o Rei, é o amigo daquela pessoa, aquela pessoa tem Cristo como tudo na vida dela, e ela vai escutar a notícia de que, olha, eu estou indo embora. Então, essa era a pior notícia que eles poderiam ouvir. Bom, mas como assim você vai embora? E nós vamos ficar como? E aí Jesus usa uma forma branda, amável, e ele vai pincelando no decorrer desses capítulos para mostrar para os seus discípulos de que ele vai embora. A notícia pode parecer ruim, mas a notícia é melhor do que eles poderiam imaginar. Vamos ler alguns textos? Vou pedir para a Heleninha abrir em João 13:33. João 13:33. Vou pedir para a Mariana abrir em João 14:2. João 14:2. Vou pedir para o André abrir em João 14:18. O André Thalita. João 14:18. João 14:18. Vou pedir para a irmã Keila abrir em João 14:27 e 28. João 14, 27 e 28. Vamos ver como que Jesus ele passa essas notícias para ele. Vamos lembrar que esse é um evangelho, ele está escrevendo aqui, registrando aqui uma narrativa, e essa narrativa Jesus passou para os seus discípulos, certo? Isso foi construído e pincelado na forma do evangelho. Vamos começar então, João 13:33. Veja, ele chama ali os seus discípulos de filhinhos, certo? Sabe quando a pessoa fica órfã de pai ou de mãe, ou de pai e mãe? Aquela pessoa fica desamparada, certo? Jesus aqui está lançando mão exatamente desse recurso. Ele está chamando os seus discípulos de filhinhos, numa situação íntima e de cuidado, e falando, olha, para onde eu estou indo, você, meu filho, você não pode ir. Sabe quando você fala com o seu filho, com o seu neto, com qualquer pessoa mais jovem, assim, olha, isso que o papai e a mamãe estão fazendo, você não pode fazer.
isso que o papai está comendo, isso tem pimenta, isso arde, vai ser ruim para você. Você está cuidando daquela pessoa, certo? Você está privando aquela pessoa daquele mal, daquela situação difícil. E Jesus está passando exatamente isso para eles. João 14, 2. E aí Jesus fala, olha, eu estou indo, mas eu estou indo preparar uma casa para a gente morar junto. Só que para eu ir até essa casa e preparar e construir essa casa, eu tenho que morrer antes. Então, vocês não podem me acompanhar. Vocês não dão conta de carregar o fardo que eu vou carregar no lugar de vocês. João 14, 18. E aí, ele remete àquilo que tinha falado. Vocês são os meus filhos, vocês não podem ir para o lugar para onde eu estou indo. Eu estou indo preparar uma casa, mas eu preciso morrer antes. Mas vocês não vão ficar órfãos. Veja, nesse sentido aqui, eles só têm o pai, certo? Esquece o modelo tradicional de família nosso, que nós estamos falando de relacionamento com Deus. Eles só têm o pai. O pai aqui é Jesus, chama eles de filhos. E o pai está indo embora. Mas o pai garante que eles não vão ficar órfãos. Bom, então, outra pessoa tem que vir. João 14, 27 e 28. Aqui ele garante de que ele ama, de que ele vai voltar e que ele está cumprindo a vontade do Pai, de Deus Pai. Bom, desses versículos, a gente tem certeza de que Jesus vai embora, Jesus tem um relacionamento de cuidado, chamando eles de filhos, Jesus vai voltar, mas nessa janela, até Jesus ir embora e ele voltar, os seus discípulos não vão ficar órfãos. Então eles precisam de um outro pai, de um outro cuidador. E quem é o cuidador? Então Jesus está aqui preparando os seus discípulos para viver sem a presença física de Cristo. De novo, Jesus está preparando os seus discípulos para que eles vivam sem a presença física de Jesus. O autor do livro diz assim: a retirada da sua presença física não será uma perda, mas um ganho. Ele estará mais perto deles e será mais amado do que antes. Mas como que isso é possível? Vamos lembrar como era nessa época aqui. Jesus Cristo estava presente em todos os lugares, em todos os momentos, nessa época aqui? Não. E por que não? Sim, ele tinha, quando fala que Cristo se esvaziou e se tomou forma de homem, é exatamente por isso. Porque a natureza humana de Cristo limita, de fato, a sua natureza divina, em algum aspecto. Se Jesus estava conversando com Pedro, Jesus não estava na frente de Herodes. Se Jesus estava na casa de Paulo ou conversando com qualquer outra pessoa, Jesus não podia estar dentro do templo batendo, jogando as mesas fora. Não, Jesus estava apenas num lugar, certo? Então, como que é possível essa notícia de Jesus ir embora ser melhor do que Jesus estar presente perto deles? Sabe quando a gente não quer que o nosso parente vá embora? Sabe quando a gente passa... Muitas vezes a gente tem esse sentimento, mesmo cristão, que nós somos pecadores e frágeis, mas quando a gente recebe uma notícia que algum parente faleceu, ou está com alguma doença muito grave, ou tem um risco muito grande de morte, a gente às vezes se apega e fala: não, eu não quero que essa pessoa vá embora. Eu não posso, porque eu não consigo viver sem essa pessoa. Eu não vou dar conta de fazer isso.
Esse é o sentimento que os discípulos estavam sentindo de Jesus. Se Jesus foi embora, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor. Se ele foi embora, eu vou fazer o quê? Mas essa notícia é melhor. Por quê? Enquanto, na época de Jesus, quando está perto de Jesus, Jesus apenas tocava nas pessoas, as pessoas estavam curadas, Jesus apenas olhava para a pessoa, mandava levantar, o coxo se levantava e andava, o cego tornava a enxergar. Ali, longe de Jesus, as coisas não eram assim. Por onde Jesus passava, a luz de Cristo refletia e Cristo fazia os seus sinais. Mas isso é diferente do que acontece hoje. Porque hoje, por meio do Santo Espírito, Cristo está presente aonde? No mundo inteiro. Em todo mundo que Deus quer, todos os seus escolhidos, Cristo se faz presente. Às vezes a Bíblia tem um pouco de lógica, assim, um pouco de sentido. Deus usa de coisas sobrenaturais, mas essa não é a via de regra. Se Jesus tivesse, ainda hoje, ou melhor, se a população, os países, os continentes, fossem do jeito que são hoje, na época de Jesus, as coisas iam ser um pouco mais difíceis. Porque hoje, por meio do Santo Espírito, nós temos relacionamento com Deus, o Joel na casa dele, ele se relaciona com Deus, eu na minha casa, a minha esposa junto comigo, o seu Jonaí na casa dele, a Helene na casa dela, a dona Berenice na casa dela, e todo mundo tem relacionamento íntimo com Deus, basta a gente o quê? Buscar. Nessa época, na época de Cristo, a natureza física e humana de Cristo, ela trazia uma certa limitação. Aí a gente pode fazer uma pergunta. A gente explicou como que estava lá no Jardim do Éden e como que está agora. Mas como que vai ser no futuro? Quando Cristo voltar? Hoje, nós sabemos que nós temos relacionamento com Deus por meio do Espírito, certo? Todo mundo concordou até aí, ponto pacífico. E quando Cristo voltar, como que vai ser? Você já deve ter passado, provavelmente, a nossa caminhada cristã é uma montanha-russa, né? A gente passa por altos e baixos. Você já deve ter passado, às vezes, por um momento que você estava cheio do Espírito, com muita vontade de trabalhar, você sentindo que Deus estava moldando o seu coração de forma que você estava deixando um monte de coisas ruins para trás e seguindo um bom caminho. E às vezes você também passou por alguns momentos que você parava e refletia assim, esse caminho que eu estou seguindo está ruim, está desagradável, essa e essa atitude estão ruins, esse e esse pensamento também estão ruins. E aí você retoma aquele caminho que você estava tomando antes. Tudo isso é o Santo Espírito trabalhando na nossa vida, certo? Agora, quando Cristo voltar, como que vai ser? Aqui o Espírito ele está presente em nós, certo? Quando Jesus voltar, o Espírito ele não vai estar em nós. Preste atenção nisso. Hoje, o Espírito Santo ele é um selo, certo? É um selo. Aquele que fecha aquela carta e que só Jesus pode abrir. Esse é o sentido. Quando Jesus voltar, a gente não vai ter esse Espírito Santo mais. O que vai ser da gente? Se você não vai ter o Espírito Santo, imagina Joel e Keila, vocês não vão ter o Espírito Santo mais. O que vai ser de vocês? Se eu não tiver o Espírito Santo mais e Jesus Cristo voltou, Deus vai deixar de ser o quê? Trino. Isso diz mais a respeito da gente do que de Deus, porque Deus é imutável. Mas a gente não vai ter o Espírito mais. A gente precisa entender isso para a gente entender o que é o penhor, o selo do Espírito Santo. Quando você coloca uma carta, eu não passei por essa época, né, mas muitos aqui já devem ter passado. Você colocava aquela carta no correio, colocava aquele selo garantia que aquela carta ia chegar no destinatário
e que só o destinatário ia abrir aquela carta, certo? O Espírito Santo é exatamente isso. Mas quando o destinatário abrir aquela carta, o selo foi o quê? Rompido, certo? Não tem o Espírito Santo ali mais. Então, vamos retomar. Jesus Cristo voltou. Novos céus e nova terra foram inaugurados. A carta, ela já chegou no seu destinatário. O selo foi rompido. O Espírito Santo, ele saiu da gente. E o que vai ser da gente? Corpos glorificados. Perfeito. Mas a gente vai viver sem Espírito? Isso. É isso. É isso. Nós viveremos. Perfeito. Por isso que o Espírito Santo hoje, ele é um freio para a nossa natureza pecaminosa, para a nossa origem pecaminosa, o nosso nascimento caído em Adão. E a gente precisa do Santo Espírito para isso. Agora, quando Cristo voltar, os nossos corpos glorificados, eles não terão mancha mais. E a gente vai viver no Espírito. Então você imagina a terra completamente inundada do Espírito Santo. Não vai ter um espaço vazio de tormenta, de pecado, de nada. E a gente vai andar no meio... Imagina o Espírito como se fosse o ar que a gente está respirando. Cheio, completamente cheio, inundado. Não vai ter uma partícula de ar que a gente não respire que não vai estar lotada do Santo Espírito. E o nosso corpo sem nenhuma mancha e sem nenhuma mácula. É exatamente essa a dependência do nosso corpo com o ar, vai ser o nosso corpo glorificado com o Espírito Santo. E a gente enchendo o pulmão e se enchendo do Espírito o tempo inteiro e vivendo no Espírito o tempo inteiro. Isso vai ser algo assim, surreal, que a gente não consegue nem imaginar um trem desse. Eu estou falando isso só para a gente entender que hoje nós temos esse selo e o Espírito Santo habita em nós, mas isso ainda é uma fase incompleta do plano de Deus. Assim como Adão e Eva, o relacionamento que eles tinham com Deus antes da queda também era incompleto. Ele era parcial. Porque Deus já sabia do plano todo, Deus já havia programado tudo. Todo mundo entendeu até aí? Alguém tem alguma dúvida ou pergunta? Não? Então vamos seguir. Como que vai ser possível isso? Os órfãos terão um novo pai. Jesus Cristo fala, como a gente leu, vós os conheceis porque ele habita convosco. Ou seja, o Espírito Santo ele vai se fazer presente por meio daquele que já tinha chegado, por meio de Jesus. Mas quem é o Espírito Santo, se não da parte daquela própria pessoa que está falando, ou seja, Jesus? O novo relacionamento pós-Pentecostes, ele se deu por meio do Espírito. Agora, essa que é a questão. O Espírito Santo e Cristo Jesus, eles são distintos, certo? O Espírito Santo e Jesus Cristo, eles são distintos, certo? Pode ler que a gente copia. Isso. Eles são distintos e eles são um, certo? Ele tem naturezas diferentes, mas eles também são um, certo? Então, quando nós nos relacionamos, os discípulos se relacionavam com Cristo Jesus em pessoa, e depois que Cristo fisicamente subiu aos céus, e agora eles se relacionam, após a descida do Pentecostes, com o Espírito Santo, eles estão se relacionando com o mesmo um, certo? Porque é a mesma pessoa, certo? Perfeito. E o Espírito Santo, ele torna esse relacionamento mais intrínseco ainda. Porque a gente não vai depender da forma humana de Jesus. É por isso que a gente precisa entender assim. Quando Cristo voltar, nós vamos vê-lo face a face, certo? Se nós vamos vê-lo face a face, nós vamos vê-lo em forma, certo? Em forma. E eu creio, particularmente, que nós vamos vê-lo em forma de homem, assim como ele veio aqui, certo? Mas como que todo mundo vai ver Jesus Cristo e se relacionar com Jesus Cristo no mesmo tempo? Imagina todos que já foram salvos, os que estão sendo salvos, os que serão salvos. Por quê? Porque nós estaremos
cheios, vivendo no espaço cheio do Espírito Santo. É isso. Quando Paulo disse que não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, Paulo, ele não estava ali ao lado de Jesus Cristo fisicamente, mas Paulo estava cheio do Santo Espírito e o Santo Espírito o enchia de Cristo. O novo viver, o morrer do antigo Saulo e o viver do novo Paulo é exatamente isso. Era estar cheio do Santo Espírito, que é cheio de Cristo Jesus. E isso é muito melhor do que a presença física. Porque estava no plano de Deus enviar o seu Santo Espírito. E isso é muito melhor. Porque parece um vapor de água que se espalha por todo momento. O ar que se espalha por todo momento que você não consegue frear mais. Aquilo que tinha uma certa limitação, agora não tem mais. Tudo se espalha. Alguém abre para mim 2 Coríntios 5,16. 2 Coríntios 5,16. E outra pessoa abre em Romanos 8,1. 2 Coríntios 5,16 e Romanos 8,1. Quem achar pode ler. Veja, se antes, parafraseando, se antes a gente conhecia Jesus fisicamente, vendo, com corpo, agora a gente conhece Jesus Cristo, Deus, de uma outra forma, através do Espírito. Romanos 8,1. Por que já não há condenação? Porque Jesus Cristo, ele já morreu, certo? Jesus Cristo já voltou, certo? E agora já não há condenação porque eles presenciaram isso. E eles podem descansar porque eles têm o Santo Espírito. Agora, Jesus Cristo fala que enviaria outro Consolador. E esse outro, no original, ele tem duas palavras que podem ser utilizadas para isso. A primeira é o héteros, que significa um outro diferente. E a outra é o halos, que seria um outro da mesma classe. Um você dá maçã por maçã e o outro maçã por banana. Esse outro de Jesus não é um outro diferente, um héteros. É um outro da mesma essência. É Deus. Então o Espírito Santo, ele não é um consolador desconhecido, um estranho, mas ele é o mesmo Jesus físico com quem os discípulos se relacionavam. Então, eles podem dizer que o Espírito que está por vir é o nosso próprio Senhor, o qual habitará no meio do seu povo para consolá-los. É a mesma coisa. E qual que é o significado de consolador? Consolador no grego tem alguns sentidos. Alguém abre em Apocalipse 12:10. Apocalipse 12:10. E 1 João 2:1. Primeira carta de João, capítulo 2, no verso 1. Vamos ver o primeiro sentido da palavra consolador. Apocalipse 12:10. Quem achar aí pode ler para mim, por favor. Veja, aí no sentido de acusador, é usada a mesma palavra. Porque aquele que acusa precisa de alguém para quê? Para o defender, certo? Cristo é o advogado. 1 João 2:1. Veja, o Consolador é o advogado. O Consolador é aquele que defende. O Consolador é aquele que está ao lado. Esse é o primeiro sentido da palavra. O segundo sentido, Filipenses 4:13.
Alguém lê para mim Filipenses 4:13 e Romanos 8:26. Filipenses 4:13 e Romanos 8:26. O fortalece aí também é a mesma palavra, é o mesmo radical. O consolador é aquele que ajuda. Romanos 8:26. Veja, o Espírito é aquele que nos assiste. Não é no sentido de assistir, de estar apenas vendo, mas de prestar ajuda, de prestar socorro. Esse é o segundo sentido do Consolador. O primeiro é o advogado, aquele que está ao lado defendendo, aquele que está na frente tomando as flechadas em seu lugar. E o segundo é do ajudador, aquele que tudo posso naquele que me fortalece, aquele que dá força, e aquele em Romanos, como Paulo escreveu, que nos assiste, aquele que presta socorro, aquele que nos ampara. Esse é o Espírito Santo de Deus. No dicionário, se a gente for pesquisar, Consolador, dentre algumas traduções de algumas definições do dicionário, está aquele que está ao lado de uma pessoa para fortalecer, para oferecer encorajamento, consolo. Eu achei essa a melhor, porque remete muito daquela imagem que a gente viu lá no início, daquele quadro do francês. O Espírito Santo é exatamente esse, aquele que está do lado, aquele que você acha que você está no controle, que você está remando, você está concentrado, fazendo todo aquele seu esforço, mas na verdade você não está fazendo nada. Você não dá conta de fazer. E o Espírito Santo é esse daqui. Ele está do lado, te oferecendo encorajamento, consolo, ajuda, te defendendo, te amparando, te fortalecendo. É isso. Esse é o Espírito Santo. Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma questão? Quer levantar alguma coisa? Não? Um teólogo, Thomas Watson, diz assim: o homem pode ver os números num relógio de sol, porém não consegue informar como está o dia, a não ser que o sol brilhe. Nós também podemos ler muitas verdades na Bíblia, mas não conseguiremos discerni-las de maneira salvífica até que Deus, pelo seu Santo Espírito, brilhe sobre nossa alma. Não sei se você já teve essa vivência, mas em Minas, e é muito comum também no interior de Minas, você chega em determinadas casas, você vai ver a Bíblia aberta. Normalmente é em Salmos, né? Dona Berenice já deve ter visto isso aí, né, Dona Berenice? Salmo 91, é clássico, parece que a abertura da Bíblia no Salmo 91 traz um frescor para a casa e enfim, proteção. Aí na porta tem a ferradura, e aí do lado, enfim, junta aquela miscelânea toda. E eu confesso que minha casa era assim. Tinha inclusive a ferradura, tinha o Salmo 91. E assim, é um negócio que não faz sentido. E aí eu lembro quando eu era criança, que às vezes eu chegava, passando um relato pessoal, porque isso é uma coisa que me marcou, e quando eu li essa referência do autor, foi exatamente isso que me veio à memória. Você deixa sua Bíblia aberta no Salmo 91, aquele salmo está todo empoeirado, isso não traz nada para você, nada. Porque aquilo é simplesmente páginas escritas. Não faz sentido isso. Mas se você não tiver a sua Bíblia escrita, mas se você tiver os salmos memorizados na sua cabeça, no seu coração, e você for no íntimo do seu quarto, na sua intimidade com Deus, e abrir seu coração para Deus, isso sim tem valor. Deixar a Bíblia aberta, não estou falando que isso é ruim, não. Você pode deixar a sua Bíblia aberta na sua casa. Tem gente que gosta, tem gente que acha, né, algo tradicional. Mas não coloque isso, o valor que não tem. Porque isso não tem. Isso não traz para você o frescor do Salmo 91 para a sua casa. Isso não traz. O que traz é, de fato, a nossa busca de relacionamento com Deus. Deus é um Deus relacional. E Deus não se relaciona através de um livro aberto, parado, estático, sem a gente se debruçar sobre ele, estudar sobre ele. Alguém tem algum questionamento? Alguém discorda? Veja, se você deixa sua Bíblia aberta na sua casa, eu não sou contra, tá?
desde que você leia, tá? Folheie um pouco. E se for Salmo 91, você tem que, no mínimo, saber esse salmo de cor. Porque se a Bíblia está aberta lá o tempo inteiro, o Salmo 91, e você não sabe de cor, vá para casa e decore. Exatamente. E é por isso que nós temos nós somos uma outra linhagem da igreja cristã, porque nós não falamos coisas repetitivas, que é simplesmente, às vezes, mera memória. Aqui, quando o texto fala a respeito dos pequeninos, para deixarem eles orarem, para deixarem eles participarem daquilo, e isso era desde a tradição judaica. As crianças completavam seus 12, 14 anos, elas já começavam a ir ali participar do templo, ler as leis e se envolver naquilo exatamente por isso. Porque não basta a gente falar com eloquência, palavras rebuscadas e toda aquela tonalidade, se não há sinceridade de coração, assim como o fariseu e o publicano. Nada impede de que você tenha um domínio grande sobre a palavra de Deus, isso é bom, mas isso não pode ter um valor que não é devido. Então, Deus é um Deus que se relaciona e nós precisamos buscar relacionamento. Quando a irmã Keila falou a respeito de adoração, isso é perfeito. Quando você, por exemplo, vai fazer um elogio para uma pessoa, para a sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para o seu irmão, enfim, qualquer pessoa, isso faz parte de um relacionamento. Você fala para sua esposa, por exemplo, você está linda hoje, essa roupa caiu bem, seu cabelo está bonito, você está assim. Você está se relacionando com ela. Você está dando ali, você está expressando ali o valor que aquela pessoa tem para você. E para Deus, guardadas as devidas proporções, é assim também. A gente está, por exemplo, no momento de culto, adorando a Deus, expressando aquilo que Deus é. Mesmo com lábios impuros e um coração ainda manchado, nós estamos declarando ali para Deus aquilo que de fato Ele é. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente canta, aquilo que a gente fala. Para que a gente não adore a Deus de uma maneira que Ele não é digno de receber. Você ia falar alguma coisa, querido? Não? Alguém? Não? Não. O Espírito, ele consola também, atendendo às nossas necessidades. Assim como a gente leu em Filipenses e Romanos. Quando a gente tem uma certa necessidade, pode ser saúde, pode ser emocional, pode ser financeira, pode ser de relacionamento, pode ser qualquer coisa. Quem vai suprir essas necessidades é só Deus. E Ele pode suprir de duas formas. Ele pode suprir concedendo aquilo que você está precisando de fato, ou Ele pode não conceder aquilo e preencher esse local, esse lugar, com outra coisa. Ou então, Ele pode deixar esse lugar vazio, para que você sinta a necessidade daquilo e que você busque a Ele, porque ninguém vai te dar. E você entenda que você não é digno de receber aquilo. Isso aumenta a nossa dependência com Deus. É igual um relacionamento com uma criança. Quando você fala, você quer isso? Quero, mas você não pode. Ah, mas então me dá aquilo, mas isso você também não pode. Não, mas eu posso te dar um abraço, você quer? Não, isso não vai resolver um problema. Não, mas eu te dou um abraço, fica aqui comigo que isso vai passar. O homem cego de nascença, a quem o Senhor curou, ele foi abandonado pelos pais, ele foi excomungado dos judeus, ele foi
colocado totalmente à parte. Mas quando chega perto de Cristo, ele passa a enxergar imediatamente. E é um cumprimento que está lá em Salmo 27:10, a respeito do cumprimento daquilo que Deus já havia colocado. Onde ele passaria, onde ele estaria presente, e agora com o seu Santo Espírito, não vai haver mais necessidade. Tudo é suprido em Deus. Nossas necessidades são supridas em Deus. Porque nós ficamos satisfeitos quando nós buscamos a Deus. Para concluir, e algumas aplicações breves, a gente tem que tomar um cuidado, como Paulo escreveu lá em Efésios 4:30, para a gente não entristecer o Espírito Santo. Quando a gente peca, quando a gente erra, a gente primeiro peca contra Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele faz morada em nós. Então, quando nós pecamos, a gente entristece esse Espírito Santo. E é isso que Paulo nos adverte, para que a gente possa viver para Cristo e morrer para o velho homem, morrer para o pecado, mortificar o pecado. A segunda coisa é que Cristo, ele só vai ser real nas nossas vidas por meio e através do Espírito Santo. Não há outro caminho, não há outro meio. Não há Salmo 91 aberto. Não há nada. Não há pilha de livros na sua casa. Se você tiver uma biblioteca gigantesca com milhões de livros, aquilo é ótimo, aquilo deve ser usado da melhor maneira possível. Mas isso não vai trazer Cristo se você não buscar o Espírito Santo. E se você não busca o Espírito Santo de Deus, necessariamente, Jesus Cristo ele vai ser um mero forasteiro na sua vida. De novo, se você não busca o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo vai ser meramente um forasteiro na sua vida. E a maior recompensa que nós podemos dar, em contraste com Efésios 4:30, é guardar os mandamentos de Deus. Assim como a gente leu no início, em João 14, verso 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, vocês estão percebendo que isso é puramente um relacionamento? Isso é totalmente um relacionamento. Não há aqui uma relação sozinha, simplesmente não há um monólogo aqui, como eu falei no início. Isso aqui é um relacionamento. Veja, nós guardamos os mandamentos, e por a gente guardar os mandamentos, nós manifestamos e declaramos que a gente ama a Deus. E em contrapartida, aquele que ama a Deus vai ser amado pelo Pai. E aquele que o Pai ama, o Filho também vai amá-lo. E por último, e Deus vai se manifestar nele. Vocês estão vendo a Trindade escrita aqui? Acompanhe a leitura aí da parte B do verso 21, para a gente entender como que a Trindade está embutida aqui. A parte A diz: aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama. Ponto. Isso é da nossa parte no relacionamento com Deus. A parte nossa, a parte humana. Agora a parte de Deus, a parte trina. E eu também, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E quem está declarando aqui? Jesus, certo? E eu também o amarei, Filho, e me manifestarei a ele, Espírito Santo. Estão vendo? Quando a gente ama a Deus, a gente guarda os mandamentos dele, o Espírito Santo dele é manifestado em nós. E através do Espírito Santo nós temos a ponte de relacionamento com o Filho e com o Pai. Todo mundo entendeu? Alguém, alguma pergunta? Dúvida? Algo a dizer?
É. Eu penso assim, igual eu falei, né? A caminhada cristã ela é uma montanha-russa, de fato. Né? Foi assim com os apóstolos, foram assim com vários discípulos, e é assim com a gente. E toda vez que a gente busca a Deus e pede para que Ele nos encha do Espírito Santo, a gente vai estar na melhor parte dessa montanha-russa. E todas as vezes que a gente não busca e que a gente acha que a gente está satisfeito e que a gente acha que a gente está no controle, segurando o remo e está remando de fato, a gente está na pior parte da montanha-russa. E é bom ser uma montanha-russa porque a gente não tem controle sobre ela, né? Quando a gente senta ali, a gente não tem controle. A gente não sabe muitas vezes nem o que vai acontecer. E é exatamente aquela imagem que a gente mostrou no início. O Espírito Santo, aquele vovô representado ali, ele tem um controle, ele sabe o que vai acontecer. Por isso que ele é o nosso ajudador e ele é o nosso consolador. E se a gente estiver do lado dele, não vai ter problema nenhum. Pode vir o que for. A gente vai ter segurança e tranquilidade. Amém? Mais alguém? Não? Então vamos orar? Obrigado, a Deus, pela tua palavra. Obrigado pelo teu evangelho, Pai. Pelos escritos, ó Deus, que foram guardados pela tua providência até aqui, para que a gente possa debruçar, aprender do Senhor. Obrigado, ó Pai, porque ao falarmos contigo, Deus, através do teu Santo Espírito, sabemos que o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor nos enche do teu Santo Espírito, o Senhor responde, ó Pai, ao nosso querer, aos nossos desejos, com sim, com não, com mais tarde, com até breve. E esse relacionamento contigo, ó Pai, é a melhor coisa que podemos ter nessa vida, Deus. Obrigado, ó Pai, por nos dar o teu Santo Espírito. Obrigado por termos a certeza de que esse selo, ó Pai, só será rompido quando Cristo voltar e viveremos na tua presença, ó Deus, cheios do teu Santo Espírito, vivendo ao teu lado, caminhando ao teu lado, vivendo para ti, ó Deus. Nós ansiamos por esse dia, ansiamos, ó Pai, para que o teu povo, ó Pai, a Igreja de Cristo, possa viver plenamente, ó Deus, no meio de ti, com alegria, com júbilo, ó Pai, adorando o teu nome e bendizendo, ó Pai, toda a tua natureza, ó Deus. Fique conosco, nos capacite, nos encha, ó Pai, do teu Santo Espírito e do teu querer, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.